Regressamos então à conversa. Hoje falamos do controle na relação. Se só agora se juntou a nós a este o tema que estamos a falar hoje, esta questão obsessiva e este sentimento de posse que às vezes se desenvolve em algumas relações e que podem, em alguns casos, levar a questões mais extremas e graves, casos de violência, ou também as questões de pessoas que realmente sofrem imenso por tentarem ser controladoras, mas para o bem da relação. E isso acaba por também prejudicar, porque sofrem imenso com isso, com essa necessidade de ter as coisas controladas. Isabel, vamos neste tema dar continuidade, exatamente. Sim, é assim, pronto, realmente numa fase inicial este controle pode se manifestar de uma forma bastante sutil e até mesmo inocente, diria, porque a pessoa que controla poderá até nem se estar a perceber de que o está a fazer. E realmente nos tempos atuais são inúmeras as formas que existem para se poder controlar o outro, e as mais frequentes neste momento são realmente, e são praticamente transversais a vários grupos etários, são os telemóveis, não é? Seja por chamada ou por SMS, e são as redes sociais, nas quais as pessoas vão estando constantemente a ver o que é que o outro andou a fazer, com quem é que estava, não é? Em que local. Se viu a foto, se não viu, exatamente. Será que pôs like, não pôs, porquê? O que quer dizer isto? Senão não está bem, está alguma coisa aqui que não está bem, não é? Claro, isto claro. É muito... Ou ver onde é que, por exemplo, vamos imaginar que até permite que o outro vá sair, vamos imaginar num casal de namorados, o jovem até permite que a namorada vá com os seus amigos da faculdade sair, tudo bem. E ela diz que esteve com 2 ou 3 amigas, mas entretanto ele até vê uma fotografia onde até estava também um outro rapaz que ele não conhecia, porque depois as fotografias aparecem todas nas redes sociais. E logo vêm as questões de quem é aquela pessoa, mas falaste com ele, quanto tempo é que falaste, sobre o que é que falaste, e porque é que ele estava, porque é que ele apareceu, quem é que convidou. Exatamente. Não é? Meteu-se à conversa convosco, porquê, qual era o interesse dele, e tu deste trela, e, não é? Daqui vem 1 milhão de perguntas possíveis que mostram esta insegurança, não é? E que mostram este controlo, às vezes ainda inocente, numa fase inicial. Pronto, no fundo existe nos casais jovens principalmente uma necessidade de estar quase em permanente controle, não é? Quase como saber o que é que está, onde é que está, com quem é que está, o que é que está a fazer, e saber que esta pessoa ainda se lembra dele mesmo quando não está com ele, não é? Mas é muito desgastante para as relações. Portanto, os telemóveis vieram realmente revolucionar a forma como nós vivemos no dia-a-dia e como nos relacionamos, não é? Já estão cá há cerca de 20, 25 anos e facilitam muito as nossas vidas, não há dúvida. Contudo, há sempre o reverso da medalha, não é? Exatamente. E, no fundo, dão-nos e tiram-nos liberdade também, porque tiram-nos muita privacidade, se nós o permitirmos. Se por um lado há casais que lidam muito bem com esta forma, com uma ocasional ou mais frequente troca de chamadas ou mensagens, até porque muitas vezes é recíproco, não é? E gostam, nada contra isso, desde que as pessoas realmente lidem bem com a situação e não se sintam que estão a ser alvo de controle. Também há os casais que não lidam bem, ou porque têm, por exemplo, profissões muito diferentes, em que um está permanentemente com o telemóvel e pode perfeitamente mandar essas mensagens, mas o outro não pode estar constantemente a responder, ou pessoas que simplesmente gostam de estar no seu canto e não querem estar constantemente conectadas, não é? E surgem às vezes conflitos nestas situações. As pessoas podem sentir que está a haver aqui, que o outro está a ser muito abusivo, muito obsessivo, e fazer uma leitura de que esta pessoa que está a controlar está realmente a manipulá-lo ou não confia nele. O que pode não ser efetivamente isso, mas pode, sim, não é? Mas podem ser estes os primeiros sinais. As relações antigamente, quer dizer, não tinha nada a ver, não é? Eram as cartas, exatamente. As pessoas viam-se de manhã, despediam-se de manhã, iam para o trabalho e voltavam a ver-se à noite. Exatamente. E não havia problema nenhum absolutamente nisto, não é? Também não havia muita forma de controlar, não é? Em muitos casos, mas também não sentiam tanto essa necessidade, não é? Acho que como não havia a forma, também não sentiam necessidade de, não é? Não tinham como. Certamente existiriam também algumas inseguranças nestes casais, mas eu acho que ao mesmo tempo as pessoas, não sei, estariam se calhar mais tranquilas, com menos medo das ameaças, provavelmente. Pronto, os telemóveis vieram efetivamente para ficar e agora praticamente é-nos exigido estar sempre contactáveis, não é? E há pessoas que até falam que é quase um prolongamento do nosso corpo.
há já pessoas a fazerem estudos e a dizerem que para os adolescentes o telemóvel é um prolongamento do corpo, é quase como mais uma mão. Como há aqueles anúncios que os bebés nascem já vêm com telemóvel, não é? Exatamente. Tirar as selfies, é um bocadinho isso. Claro, não é? sim. Assim, obviamente, e é um bocadinho aquilo que tu dizes, há o bom e há o mau, não é? Sempre os prós e os contras. Claro. Sem dúvida alguma que é uma ferramenta que faz muito e que faz muita falta, mesmo em termos de trabalho, mas não deixa de ser algo que te cria uma dependência muito grande, e eu contra mim falo, porque se um dia me esqueço do telefone em casa, é uma parte de mim que ficou em casa. Porquê? Porque tens tudo ali. Claro. Não é? Tu vês mails, tu estás a conversar com as pessoas, até porque se tiveres alguma situação, pelo lugar de responsabilidade que tens de estares contactável, pelo facto de seres mãe, estás contactável, mulher igual, não é? Claro, e a gente deixando o telemóvel fica nu. É verdade. Então, e agora, não é? Não, eu acredito que há muitas pessoas que não voltariam atrás, até se calhar quase pelo cartão de cidadão que deixaram em casa, ou até pelo cartão bancário, mas que pelo telemóvel, se esquecessem, certamente até voltariam atrás para ir buscar a casa, não é? Exatamente. Mas depois há aquela questão que é realmente o reverso da medalha não é? Desta que ao fim e ao cabo é uma adição que a gente tem ao telemóvel, de estarmos sempre... deixa eu ver, não ligou. Não, e agora a quantidade de aplicativos que temos, que inclusive é, por exemplo, o MBWay, que até nos permite pagar as contas, portanto nem precisamos levar a carteira, é praticamente só o telemóvel, não é preciso mais nada. Exatamente. Não é? Mas depois há outra questão realmente de controlar e de estar sempre a ver, e depois o facto de teres acesso às redes sociais no telemóvel também, de estares a ver, e depois a tristeza que dá de às vezes estás a ver famílias a jantar e todas estão no telemóvel. É horroroso, isso é horrível. E eu isso acho muito... Mas isso infelizmente acontece em algumas casas. Acho triste. Às vezes quando isso acontece, até inocentemente, de estarmos a jantar, e eu tenho o hábito de, quando vou e pouso assim o telefone ao lado, mas e se ele faz uma luzinha eu pego. O meu filho responde-me: não há telemóveis à mesa, falta de respeito. E eu, tens razão, desculpa, e depois o telemóvel. Mas às vezes cai-se nessa situação de estar toda a gente. Não é? O hábito do dia a dia, não é? Vemos uma luz, vamos ver o que é, não é? Claro. Exatamente. É verdade. É assim, eu acredito que dos nossos ouvintes, praticamente todos se conseguem identificar com algumas das frases que vou dizer a seguir. Provavelmente já as disseram e quase de certeza também já as terão ouvido, frases como: liguei-te, porque é que não atendeste? Ou porque é que não me retribuíste a chamada? Porque é que não me respondeste à mensagem? Ou porque é que demoraste tanto a responder? Porque é que te fiz uma pergunta elaborada e tu só me disseste um sim ou um não? O que é que se passava? Exatamente, sim, o que é que quer dizer? Estás frio? Por exemplo, passa-se alguma coisa, amoaste? Sim, porque as mensagens dão uma liberdade para mal-entendidos impressionante, não é? Exatamente. As pessoas comunicando por SMS nunca sabem qual é o tom de voz que a pessoa estaria a utilizar a dizer determinada frase. Que é um bocadinho isso que eu às vezes digo, às vezes respondo só sim, depois a outra pessoa responde sim, ponto de interrogação, o que é que se passa? Sim, normalmente, não é? Claro. Assim, quando não estamos frente a frente, é impossível perceberes o que é que a pessoa está a querer dizer, não é? Claro. É a forma que o está a dizer. Não sabe como é que foi dito esse sim. Não está como é que foi dito. Até se pode utilizar maiúsculas, mas mesmo assim... Não, exatamente. Não utilizando maiúsculas fica sempre a dúvida, não é? É um bocado isso. Pronto, realmente é assim, estas frases são normais, não vou dizer que estas frases são prejudiciais numa relação, agora depende com que frequência surgem, depende como são interpretadas, não é? Depende de muitas questões. Eu acho que até seria interessante, se calhar, eu trazer aqui ao programa uma passagem da minha vida pessoal, também para vos deixar a pensar antes de ouvirem outra musiquinha. E certamente se vão identificar alguns de vocês com esta situação, alguns de vocês que sejam da minha geração ou mais velhos que eu. Eu recordo-me do meu primeiro namorado. O meu primeiro namoro foi um namoro de verão, um namoro tal como ele é, que começa no verão e acaba no verão, não é? Então, namores de verão enterram-se na areia. É isso mesmo. Exatamente. E realmente eu estava próxima dos meus 13 anos
E conheci um rapaz nos meus últimos dias de praia com o meu grupo de amigas. Na altura éramos só raparigas e fomos abordadas por um grupo de rapazes e realmente comecei a namorar com um desses rapazes, mas um namoro extremamente platónico, não é? Os 13 anos Tão agora lindo. são um bocadinho diferentes dos meus 13 anos. São, sem dúvida. E entretanto fui de férias com os meus pais e fui de férias 3 semanas para um local onde não tinha sequer telefone. Portanto, a única forma de comunicarmos seria por cartas. E pronto, era enorme o meu entusiasmo de cada vez que recebia uma carta dele. E recebia uma carta dele, estamos a falar de 3 em 3 dias, não é? Que era muito, até eram bastantes cartas, não é? Se pensarmos bem, uma carta de 3 em 3 dias é bastante. E na verdade, pronto, havia dias em que eu não recebia nenhuma carta. E questiono agora realmente como é que eu me sentia nos dias em que não recebia carta. Sentia que ele não gostava de mim? Não, claro que não sentia nada disso. Surgiam dúvidas em relação a estes sentimentos? Não surgiam. Não havia dúvidas nenhumas. Eu lia e relia as cartas nesses dias em que não recebia nenhuma e o sentimento permanecia, portanto não era abalado por não estar em permanente contacto. Eu sabia que aquela pessoa estava lá e gostava de mim, não é? E como é óbvio, respondia às cartas também, não é? Mas havia dias sem receber e sentia-me segura, perfeitamente segura nesses dias. As relações mudaram muito. Completamente. Mudaram imenso, não é? Completamente. Até o telefone, não é? A gente era o telefone que tínhamos em casa. Quando Claro. tocava, é para ti. Estávamos horas, não é? Imenso tão tempo. bom, É tão verdade. bom. O tempo volta para trás, é verdade. Vamos aqui fazer mais uma pausa para música. A música que nós escolhemos aqui em conformidade com os nossos programas, que isto, eu e a Isabel temos isto muito bem trabalhado, não é? Sim. Fazemos questão que a seleção musical seja de acordo com o tema que trazemos. Por isso, vai mais uma musiquinha, voltamos já a seguir.